Este meu vídeo chama-se Vinculação e Ansiedade nas Crianças. Muitos pais chegam até mim preocupados porque os seus filhos estão ansiosos e cada vez vemos mais isso. Muito agarrados ou têm dificuldade em separarem-se, principalmente de manhã, quando se deixam nas escolas, estão sempre agarrados. Muitas vezes o que estamos a ver não é mau comportamento, embora muita gente pense que é, mas uma necessidade de vinculação. Se estás a ver este vídeo, se está a observar, está a assistir a este vídeo e está a pensar, isto parece o meu filho, então ouça com atenção e assista com atenção. Quero que saiba que não se está a fazer nada errado. Nada, absolutamente nada. O comportamento ansioso é muitas vezes a forma da criança dizer não me sinto seguro ou segura. É a maneira deles. E quando não têm palavras, dizem comportamentos. A vinculação não tem nada a ver com mimar as crianças demais, dar-se tudo o que eles quiserem, ou torná-la dependente. Eu faço tudo para a criança não pode fazer nada, coitadinha, não pode fazer. Não é nada disso. Vinculação saudável não é isso. Uma vinculação saudável ajuda a criança a sentir-se segura. O sistema nervoso acalma, dá estabilidade à criança. E as crianças precisam de estabilidade. Quando não se sente segura, em segurança, quando o sistema nervoso não se sente em segurança, a ansiedade aparece. E às vezes aparece em grandes quantidades. As crianças às vezes não sabem explicar o que é que estão a sentir ou porque o sentem. Eu trabalho como a terapia de brincar já desde 2011. E a maior parte das crianças com quem eu trabalho não sabem explicar ou nomear, dizer os nomes do que é que estão a sentir. É através da terapia, através de brincarem, que eles me contam a história deles. A ansiedade nas crianças nem sempre parece medo, nem sempre a terem medo. Estou nervosa porque tenho medo disto ou porque tenho medo daquilo. Não é nada disso. Às vezes aparece como raiva. Ficam todas raivosas, furiosas. Ou a necessidade de controle. Já me apareceu muitas crianças em que tudo tem que controlar a situação, têm que controlar quando brincam no recreio com os amigos, têm que controlar quem é que se senta ali, quem é que se senta além, quem vai primeiro na fila, tem que controlar tudo. Perfeccionismo. Tudo tem que ser perfeito. Isso eu já apanhei muitas crianças dessas. Em que tudo tem que ser, os lápis têm que ser todo do mesmo tamanho, os blocos do Lego têm que ser todos, as cores condizerem, os tamanhos condizerem, tudo tem que ser perfeito, a roupa que vestem, tem que ser tudo a condizer, tem que ser tudo perfeito. Ou o isolamento. Quando muitas crianças, atenção, quando a criança se isola, deixa de falar, deixa de brincar, é porque algo sério está a passar com a criança. Também afeta muito dores de barriga. Eu já apanhei crianças que à segunda-feira à noite tinham sempre dores de estômago, dores de barriga. Mal dormir, péssimo dormir, ou acabam sempre na cama dos pais, ou não dormem mesmo. Outra coisa que aparece quando há ansiedade é fazerem xixi na cama. Há crianças que fazem xixi na cama, não interessa a idade, quando estão muito ansiosas. Isto são tudo sinais de ansiedade. Isto não é uma manipulação, porque é o sistema nervoso dessas crianças, a tentar proteger. É tipo quase os mecanismos de defesa que eu já falei noutros vídeos. Não são mecanismos de defesa saudáveis, porque não são, mas é um mecanismo de defesa para as proteger. Porque naquele momento elas é como se sentissem ameaçadas por qualquer razão. O sistema nervoso sente-se ameaçado. As crianças não precisam de pais perfeitos. Se vocês procurarem
e fizerem uma pesquisa no Melanie Klein, foi uma grande autora que na vinculação das crianças com os pais. E ela fala o suficientemente bom, o pai suficientemente bom. Não é aquele que dá tudo, não é aquele que faz tudo. É aquele que comete erros e aprende com os erros, mas está presente, dá o melhor de si, está presente, dá o principal que as crianças precisam. Portanto, procurem Melanie Klein. As crianças também precisam de pais regulados, pais estabilizados, emocionalmente regulados e emocionalmente estabilizados. Porque lembra-se, eu já disse isso em outros vídeos, vocês vão ver os meus vídeos, eu já disse isso. Acho que foi no overthinking e medo, o pensamento demasiado e medo. As crianças copiam tudo o que veem e que ouvem em casa. Se eles veem um pai, uma mãe constantemente em estado de ansiedade, se eles veem os pais constantemente a discutir, seja o que for, o comportamento que for, as crianças, eu uma vez trabalhei com uma criança em que ela via constantemente os pais a discutir e não tinha nada a ver com o relacionamento, não tinha nada a ver. A criança pôs na cabecinha dela que os pais discutiam porque a culpa era dela. E aquilo foi um estado de ansiedade enorme. Não só lhe afetou o estado emocional, como lhe afetou o estado físico. Portanto, atenção, nós somos os primeiros role models, modelos para os nossos filhos. Portanto, atenção, porque as crianças copiam tudo que veem e que ouvem. É muito importante. E se nós queremos que os nossos filhos sejam calmos, teremos que fazer o nosso melhor. Não é fácil, claro que não, nem sempre é fácil. Mas faremos o nosso melhor, pelo menos na frente deles, damos-lhe uma estabilidade. Quando permanecemos calmos, presentes, porque as crianças não precisam de pais que lhe comprem tudo, as últimas tecnologias, as últimas roupas de moda. As crianças precisam de pais presentes lá, nem que seja só um bocadinho. Precisam de que estejam lá, porque às vezes há muitos pais que, como não estão fisicamente presentes, fazem uma compensação com coisas, com bens materiais. Isso não ajuda. Na altura pode ajudar. Eu já trabalho na saúde emocional desde 2011. Já tive bastantes adultos que sentaram no meu consultório a dizerem que gostariam de ter os pais presentes e não os bens materiais que receberam. Portanto, vale a pena às vezes a gente pensar nisso. Portanto, eles precisam de pais calmos, presentes e presíveis. Tornamo-nos uma base de segurança para os nossos filhos. Se eles copiam, vamos ver o que é que nós queremos que os nossos filhos sejam. Pessoas agitadas. A vida já é tão agitada. Se não tem aquela base de segurança, de calma, então vai estragar tudo. A sua calma ensina o sistema nervoso da criança a acalmar. Se ele copia ansiedade, o sistema nervoso copia a ansiedade. Se ele copia calma, o sistema nervoso copia calma. Desvalorizar a ansiedade, às vezes também dizemos para os nossos filhos, não há motivo para isso, não precisa estar, foi só uma coisa pequena, não precisa estar assim. Só aumenta a ansiedade, porque eles não se sentem ouvidos. Portanto, vamos nos sentar com, seja lá o sentimento que eles têm, vamos sentar com eles, vamos falar. Olha, sente-se, diz-me, conta-me, o que é que tu estás a sentir? O que é que te aconteceu? O que é que aconteceu para te sentires isso? Qual é o motivo? Vamos conversar com as crianças, vamos saber, porque eles assim sentem-se ouvidos. E já não, a ansiedade abaixa, até ajuda eles a acalmar, até às vezes ajuda a eles a realizarem que o problema, se fosse o que fosse, nem é assim tão mau. Em vez de tentar resolver a emoção, sentamos-nos com o sentimento. Sentamos-nos com ele, vimos o tom que ele vem e resolvemos. Depois é que o resolvemos. Às vezes, apesar do nosso melhor esforço, as crianças precisam de apoio extra.
isso é normal, porque somos todos diferentes, nós somos todos diferentes. Eu tenho 3 filhos e são todos diferentes, todos precisaram de apoio de maneira diferente, várias etapas da vida deles. Somos todos pessoas diferentes. A terapia, através do brincar, que é o que eu já faço desde 2011, ajuda a criança a expressar o que não sabe dizer em palavras, porque nem todas as crianças sabem dizer os nomes das emoções, dos sentimentos que estão a sentir. As crianças ansiosas não estão estragadas. Podem tornarem-se adultos estragados se nós não tivermos paciência, se nós não nos dermos segurança, se nós não estivermos lá para os apoiar, porque aí sim, aí podem se tornar adultos estragados ou partidos. Já tive pessoas que me estou toda partida, emocionalmente toda partida, porque a criança cresce emocionalmente até aos 12 anos. E se ela sofre traumas, se ela não tem uma base de calma, de segurança, ela vai constantemente viver naquele estado de ansiedade. E não há estado de ansiedade que promova a segurança, que promova o bem-estar emocional. Portanto, eles acabam-se por se estragar, digamos assim. Portanto, os pais precisam de dar... O que é que os pais precisam dar às crianças? Precisam de segurança, paciência e apoio. Porque a ansiedade não precisa definir o futuro das crianças. E só define o futuro das crianças se nós não demos, porque estes são bases, são coisas básicas que nós precisamos de dar aos nossos filhos emocionalmente. E se vocês procurarem na pirâmide de Abraham, ele tem a pirâmide das necessidades que a criança precisa para ser um adulto emocionalmente perfeito, digamos assim. Não perfeito na perfeição, mas estável, presível, presente e com vinculações que são saudáveis, porque vejamos outra coisa que pode acontecer, a criança não tem vinculações com ninguém seguras, cresce como adulto e entra em relacionamentos, amizades, relacionamentos com outras pessoas que não são saudáveis e repetem-se os padrões vão sempre repetindo. Portanto, uma coisa está sempre conectada com a outra. Portanto, se isso faz sentido, mandem mensagem para relembrar que as minhas redes sociais, o meu canal de YouTube, é uma caixinha de ferramentas para ajudar as pessoas, para ajudar os pais, para ajudar os adultos. Portanto, se precisarem de mais ferramentas, estarei mais que feliz para ajudar quem for preciso. Muito obrigada por assistir.